Estamos aqui às escuras no quarto de Roberto, depois de um acontecimento Que não sabemos bem o que é que aconteceu, não é? europeu, digamos. Não sabemos se isto se alastrou para outros países do mundo, mas neste momento não existe internet, não existe eletricidade, não existe telefone. Nós não fazemos ideia se amanhã vai ser reposto, não temos informação nenhuma, porque também não temos nenhum rádio a pilhas. Roberto, diga-me, como é que o senhor se sente? Primeiro que tudo, eu acho que era importante fixar isto no tempo. Que dia é hoje? 28. 28 de abril de 2025. Daqui a uns tempos vamos ver este episódio, esta conversa, vamos supor, porque você às vezes é um bocado torto e não gosta de conversar com as pessoas. Eu não sei se este é o clima para ter boas conversas, mas estou bem. Tirando o clima, só para dar um contexto, estamos a gravar às escuras, com uma luz muito mínima vermelha, que é a do gravador. É o suficiente para eu ver uma silhueta de, suponho, uma pessoa. E só pedia para esta senhora que está ao meu lado falar um nadinha mais alto, que é para eu ter a certeza que se ouve. Jéssica, o mundo acabou. O que é que fará amanhã? É assim, eu amanhã eu vou acordar e depois... Aqui, mas era sem querer e agora? Eu amanhã vou acordar, vou ver se existe internet, se ainda tiver bateria. Se não existir, digo, não há internet. E depois sou capaz de sair à rua e não sei, acho que 2 dias ainda não dá para perceber se vamos morrer ou não, mas eu espero que sim. Não, não quero, estou a brincar, não. Aqui o grande problema é que nada funciona, não sei se fomos suficientemente claros, mas ninguém consegue ir aos bancos, ninguém consegue trabalhar, E pior que tudo, ninguém consegue beber um café. ninguém consegue ir beber um cafezinho, as minis vão arrefecer hoje durante a noite, amanhã de manhã, os trolhas que costumam de manhã ir beber uma cervejinha às 8h30, aquilo já vai estar assim meio morto, estão a perceber? Achas que podemos estar a assistir, ou estamos a horas da revolta dos trolhas? Com certeza que sim. E posso dizer que papel higiênico vai tudo. Porque é assim, as pessoas pensam, eu quero ter a dignidade de cagar e poder limpar o cu. Porque se isto for o apocalipse, como diz na Bíblia, é aquela altura quando o Cristo deixa a terra. As pessoas querem estar com o cu apresentável quando o Cristo chega à terra. É isso? Exatamente. E há pouco tempo morreu o Papa. Pois, está tudo ligado. Ele chegou lá e disse ao Senhor Cristo, ao Senhor Deus, os gajos são muito... E houve até uma taróloga que eu vi hoje de manhã, uma colega partilhou comigo. Acabava-se aqui a amizade? Pode ser? Também não temos nenhuma amizade, Então temos o quê? só dormimos juntos. Estamos num acampamento de refugiados? Pode-se dizer que sim. Com benefícios. Benefícios para a economia? Não, benefícios para nós. Mas porquê que disseste isso? Porque eu disse que vi um post de uma taróloga? Sim. Mas não fui eu estava lá, foi uma colega que disse assim, olha aqui o que é que a Abacaxis publicou. E depois eu fui ver com ela, né? Mas essa abacaxis não é taróloga. Eu sei, mas ela publicou, mas ela publicou um post, uma história, uma merda qualquer na rede social dela, a dizer que tinha existido uma taróloga que previu exatamente isto a acontecer, mas era em junho. Publicou Cocó Digital. Sim, claro, obviamente. E depois as pessoas, quer dizer, isto são os últimos momentos de existir eventualmente internet, não é? Porque se não existia luz, se não existia eletricidade, depois cortaram os telefones, obviamente que depois ia ser a internet. O que é que está toda a gente a fazer? A mandar memes e a fazer piadas
Pelo menos connosco. Eu não tenho 5G, eu não consigo. Não, eu estou a dizer... Como é que fazes memes se não consegues pôr na internet? Foda-se, mas é que não me ouve este moço. Depois diz Claro. que eu é que não o ouço. Eu estou a dizer que momentos antes de ficarmos sem internet, ou seja, primeiro foi eletricidade, Sim, depois foi exatamente. telefone, depois foi internet. Nos momentos antes de ficarmos sem internet, as minhas colegas estavam-me a mostrar, e eu estou em certo. grupos, Ok. e tanto elas como os grupos só estavam a fazer memes e a fazer piadas. Tipo, por exemplo, o garrafão, não sei de como é que era, sei lá, eu tenho ali, não importa. Mas pronto, as pessoas só fazem piadas. Depois há uns que dizem, vai ser durante 3 dias. Pois eu fui ao Lidl, vou contar esta também. Eu estava a trabalhar e, entretanto, percebemos que isto ia ficar muito complicado. Obviamente que não levámos em conta e não levámos a sério o aviso que a União Europeia lançou. Aviso, /sugestão, o que quiserem. Que devíamos de ter mantimentos para 3 dias. E eu, de facto, não tenho nada em casa. Tipo, ainda por cima, o que tiver dentro do frigorífico vai se estragar do congelador, não é? Então eu fui ao Lidl. Mais a minha colega, tipo, pedimos para ir e foi na boa. Toda a gente estava assim um bocado desorientado. Chegámos lá ao Lidl da Armação de Pera. Tentámos primeiro ir ao Intermarché, estava já fechado. Fomos então ao Lidl da Armação de Pera, já não havia carrinhos de compras cá fora, já estava tudo lá dentro. Uma fila, estivemos na fila. Pode repetir, estava tudo lá dentro. Estava tudo lá dentro. Uma fila horrível para pagar. Mas ainda estava a funcionar caixas self-service. Então, posicione lá as horas. Está a falar que horas eram, mais ou menos? Eu penso que devia ser 12:30, mais ou menos. O apagão surgiu o quê? Por volta das 11 e qualquer coisa, Por não é? volta das 11 e pouco. Bastou 1 hora para o pânico se instalar. Sim. O estacionamento estava já cheio, não sei o quê. Chegámos lá. A minha colega estava assim um bocado em pânico. Agarrou uma caixa e tipo eu fui buscar os sacos e depois fomos comprar algumas coisas, tipo enlatados e água. A água já não havia quase água nenhuma, não havia nem um garrafão, só havia garrafas de 6 e era só de certas marcas, já não havia tipo... Garrafas de 1,5 litro. Garrafas de 1,5 litro, já não havia garrafões, já não havia nada. Depois a colega lá do trabalho pediu uma vela. E eu fui à secção das velas, já não havia velas, nem sandálias, nem pilhas, nem o caralho, quase Todos nada. cagados. Depois estava um senhor lá a dizer, isto no mínimo, nos mínimos eu já ouvi dizer que isto é 3 dias, que eu tenho uma informação de não sei de quem, não sei de que mais. São espiões russos a trabalhar em Portugal. E nós assim, então, mas isto é o quê? Isto é a guerra, Pronto, e ele sentiu que era a guerra. Eu fui para a fila, mais a minha colega, ou seja, a gente revezou-se, eu estava na fila, ela ia buscar as coisas e vice-versa. Quando cheguei, primeiro ela ficou na fila, eu fui buscar, depois foi ao contrário. E ela já estava a falar com uma senhora, aí assim na ordem dos, eu diria, mandava aí para uns 70 anos. Muito simpática, muito tranquila. Eu vim de Lisboa, não tinha nada, comprei, olhei para o carrinho de compras, ela estava ali a levar assim uma saladinha, tudo aquilo que vai se estragar se não for comido hoje, não é? Mas completamente tranquila da vida. Estou com 70 anos, até agora é que se vai... E ela, mas vocês ainda são jovens. Preocupem-se vocês, E depois, mas tenham calma, vocês ainda são jovens. E eu pensei, pois o problema é esse, não é? Mas claro que não disse. Velha do cara, não disseste? Depois, não, eu estava mesmo na boa com ela. Depois chegámos à caixa e pronto, e foi isto. Depois saímos de lá e fomos para o trabalho. Ninguém sabia o que é que havia de estar a fazer, então decidimos escrever um papel e a fixar na porta a dizer, devido a problemas elétricos, a recepção encontra-se fechada. Pode contactar o tatatá. Já falámos aqui de algumas coisas que vimos ou na nossa vida, seja nas vizinhanças, mas coisas que eventualmente ninguém pensou. Também não sei o que é que se está a pensar, porque eu estou a pensar nas pessoas da televisão. Era o dia ideal para termos notícias, mas ninguém está a ver. Foda-se! Eu estou a imaginar a CMTV.
O mundo está a acabar e nós não conseguimos passar nada. É que nem podem imprimir aqueles jornais. Pensando na CMTV. Eles podiam agora era escrever à mão. Uma toalha da merda está aí. Não, folhas ainda existem. E punham não sei quantas pessoas a escrever e distribuíam os jornais o Correio da Manhã. Porque é assim, imaginem que isto é uma coisa que até nem é muito grave. É que o problema é este. Quando acabarem as baterias dos vibradores, o que é que será feito das mulheres? Pergunto o que é que será feito dos homens sem poderem aceder à pornografia. Para baterem umas castanholas. O quê? Usar a imaginação? O quê? Não. Se calhar, provavelmente, eles vão... Sabes fazer o quê? Vão carregar o telemóvel no carro e vão procurar os vídeos e aquelas coisas que estão lá, que eles enviam nos grupos ordinários deles. Aqueles grupos de merda. Que aquilo vai para a caixa deles e eles andam lá a masturbar-se com uma ou duas imagens de umas gajas. Foda-se. E dentro do carro, enquanto aquilo está a carregar, entra monóxido de carbono e vai haver muita gente a morrer assim. Quando pensamos em cenários de fim do mundo, nunca pensamos nesse caso do punhetas. É o punhetas. O gajo a bater castanholas porque teve que meter o telemóvel a carregar e a ver pornografia. Tem alguma mensagem de esperança para as pessoas ou não? A mensagem de esperança que eu tenho é: se vocês precisam, os outros também precisam. Tipo, vais buscar mantimentos. Tu não és a única pessoa que existe no mundo. Porquê é que precisas de ir buscar 10 garrafões de água, meu? É pá, sério, as pessoas são mesmo uma merda, meu. Mas estás a chatear comigo como se eu fosse o culpado. As pessoas são mesmo uma merda. Tipo, pensei um bocadinho. Gostava que, seja o que for isto, não sei se é muito grave, se é pouco grave, se foi só. Eu acho que, na minha opinião, é grave porque não estamos a falar só de Portugal, estamos a falar tipo de toda a Europa, ou de quase toda a Europa, acho que não foi toda. Não achas que há a possibilidade de ter sido uma espécie de gangue de cegonhas que decidiram hoje vamos foder não sei quantas centrais elétricas pela Europa toda e vais descobrir que houve um ataque sincronizado de cegonhas? Yeah. Há essa possibilidade. Yeah. E depois ainda fica, se isso aconteceu, o que é que as cegonhas sabem? É um problema, sabes que os bebés vêm de Paris, não é? Pelas cegonhas. Muito bebê a ficar eletrocutado. Eu não sei se é grave, se é muito grave, se é pouco grave, se é o que for, mas é tu assim. Cagaste completamente na cena das cegonhas. Tipo, vou tentar descrever. Ficou um microsegundo a olhar para mim, dentro das possibilidades, dado que a gente quase não se consegue ver. Temos aqui uma luz mínima vermelha do gravador. Abalrou-me, cagou. Tenho aqui uma cena para dizer, estou-me a cagar mas para o gajo. Olha, se o mundo acabar, Sim. se começarmos a entrar em guerra, epá, vai ser muito mal, vai ser muito chato. Tipo, é chato. Tu a abrir o jornal, epá, estamos em guerra. Isto é muito chato. Epá, é que vai ser mesmo muito chato, porque imaginem, como é que nós vamos conseguir viver sem internet? Acabaram-se os memes. Isto é que é o mais grave. Vocês não estão a conseguir compreender. Daqui para a frente, nos livros de história, 28 Imaginem de abril de assim, 2025, nós andámos-nos a preparar nos últimos 20 anos para nos conseguirmos isolar em casa por trás de um computador ou de um ecrã. De repente isso deixa de ser possível. E nós vamos ter que ir para a rua falar uns com os outros. Está tudo parvo, ok? Já viram o nojo que isso é? Já viram com a pandemia que ninguém gostava de estar uns com os outros? Não, é que de repente, quer dizer, nós somos obrigados a estarem fechados, enclausurados em casa. Sem luz. Sabes que é que deve estar bem confuso? Os mosquitos. Foda-se, estão lá candeeiros hoje, são caralho. Andou assim, foda-se, que anda a cabeçadas sem luz. Foda-se, não há um caralho de uma luz. Mas eu acho que este momento, por mais assustador que seja, é assim, das duas uma. Acho que só o vais viver uma vez.
A não ser que seja para sempre. Sim. Mas A partir de quantos dias é que achas que isto vai ficar normal? Começavam a aparecer pessoas com megafones. A eletricidade acabou. Acabou. eu acho que não tenho conhecimento suficiente para dar uma resposta. Qualquer resposta vai ser completamente achómetro e. Mas sabes, se a internet... Se as pessoas estão a ouvir isto é porque a internet voltou. Se não estão a ouvir, pronto, é para nós. A gente precisa pelo menos que a internet fique boa durante uns dias para pormos este episódio e depois pode ir à vida outra vez. Senão isto Não, tu faz vais sentido. para o episódio e para quê? Depois também não dá para ouvir. Obviamente que a internet vai voltar, nem que seja aos Estados Unidos a trazer aqui um contentor. Neste momento o Trump para a gente não existe. Ai, eu tive grande ideia. Trump para a gente não existe. Ele só existe via internet, a internet desligou-se, pronto, não há Trump. Nós neste momento precisamos que a China nos envie um contentor de luzes LED. Ou um pirilampos. Tem pirilampos em casa? Se eu tivesse um Olha. pirilampo na... Nós vamos pôr isso distribuído. Eu acho que isto é mais grave porque é preciso. Não há nenhuma forma de comunicar. Imagina que não é uma coisa grave. As pessoas vão entrar em. Isto um dia não é nada, mas isto se ficar vários dias. Amanhã, o apagão começou às 11 e qualquer coisa. Meia hora depois já havia maluquice nos mini-mercados por causa do pão. Tu foste amanhã, quando os supermercados abrirem, os que abrirem, em condições de abrirem, epá, vai ser uma maluquice. Amanhã vai já ser uma maluquice. Se continuar assim. E depois é sempre num crescendo que... Agora estamos a pensar na comida, pronto, que é o mais importante e etc. E nas implicações que há quando não há eletricidade. Só que nós tornámos-nos um mundo cada vez mais elétrico. Sobretudo agora, nos últimos anos, com os carros elétricos. Mesmo os combustíveis, por extensão, também não há combustível. A não ser que haja para aí umas bombas quaisquer, com um método qualquer, ou que se arranje uma forma, mas estamos dependentes de eletricidade. E mesmo as energias renováveis, Portugal tem não sei quanto, Portugal tem capacidade, acabou-se. A energia vá mais à antiga. Acabou-se tudo. Porque a renovável precisa da outra. E agora quem tem poder é fazer uma reflexão para perceber a dependência que nós estamos e a fragilidade com que nós estamos. E apurar porque é que as cegonhas mandaram contra as centrais. E se os mosquitos souberem que foram as cegonhas... Isto só para enquadrar e contextualizar porque é que estamos a falar de cegonhas, porque há uns anos atrás, que eu não sei se já era nascida, Era assim. mas aqui o meu comparsa com certeza que já era, que ele tem mais 50 anos que eu, e eventualmente não eram cegonhas, eram cegonhas. Eu acho que era. 20 anos, talvez. Só há 20 anos eu tinha 10, mano. Amanhã daremos mais notícias e mais reflexões. E eu estou a falar para o lado errado do microfone. Mas não interessa que isto tem os dois lados. O que é que eu posso dizer mais? Neste momento estou a ser alvo de atividades que não podem ficar expressas no podcast. Se estão a ouvir é porque em princípio melhorou. Se não estão a ouvir, pronto, não há forma. A não ser que sejam telepatas e estejam a ouvir isto neste exato momento, o que é estranho. Porque se vocês são telepatas, o que é que vocês andam a fazer? Deveriam pertencer ao universo do X-Men.